aquele que atende o chamado de Deus é o próprio Deus. Então nós precisamos ter isso em mente. Jesus diz, eis que cedo venho, Apocalipse 22:12, e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Você não precisa da gratidão das pessoas, você não precisa do reconhecimento das pessoas, porque servir as pessoas é apenas um efeito colateral da sua disposição de servir a Jesus. E é Ele quem te recompensa. Outro sentimento que nós temos que lidar quando falamos de servir a Deus com problemas é que muitas vezes nós também podemos ter aquele sentimento de Deus me usou na vida de alguém para que algo acontecesse que na minha própria vida ainda não aconteceu. Então, por exemplo, quando lemos Gênesis capítulo 20, verso 17, e vemos Abraão orando pelas mulheres da casa de Abimeleque, né, que a Bíblia diz a madre delas havia sido fechada. E a Bíblia diz que depois dele orar, Deus abriu a madre delas. Eu fico imaginando se não era confuso para Abraão, que estava esperando o milagre da mulher dele, Sara, depois de já ter uma promessa de Deus. Mas ele está sendo usado por Deus para ver algo acontecer na vida dos outros quando ainda não aconteceu na dele. Servir os outros mesmo com problemas não é algo tão simples ou automático. Vai requerer de nós um entendimento claro, um posicionamento, né? Como eu disse, se as pessoas não agradecem, precisamos entender que Deus o faz. E se estamos diante de situações que nossa mente começa a questionar, precisamos nos lembrar que Deus é digno de toda a confiança. Logo depois desse episódio, onde Abraão serve com alegria aquela casa que recebe antes dele um milagre, nós percebemos que a sorte de Abraão também seria mudada. Aliás, é interessante observar isso. A Bíblia diz no livro de Jó que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Muitas vezes a oportunidade que temos de servir os outros é parte de algo que o próprio Deus usa para provocar a resposta daquilo que nós também precisamos. Servir os outros não é apenas uma obrigação, é uma semeadura que gera colheita, né? É uma ação que tem a sua resposta, a sua contrapartida no plano espiritual. E isso muitas vezes pode ser um instrumento que Deus usa para não apenas mudar a circunstância das pessoas, mas também para mudar a nossa própria circunstância. Todos nós precisamos entender que o serviço é uma devoção feita ao próprio Senhor e que qualquer recompensa não precisa vir das pessoas e nem imediatamente. Isso não significa que as pessoas nunca serão agradecidas. O carcereiro de Filipos acabou depois lavando, tratando as feridas de Paulo, dando de comer o que não havia sido feito antes. Ele expressa gratidão. Quando você olha para aquele povo da ilha de Malta, onde Paulo naufragou, depois de ter um avivamento, orar pelos enfermos, pregar o evangelho, aquele povo enche Paulo e os demais presos de provisão para a próxima viagem. Isso não significa que as pessoas nunca vão demonstrar gratidão. Significa que a gente não precisa ser alimentado pela gratidão das pessoas. Quer ela esteja lá ou não, nós sabemos que teremos uma recompensa no Senhor. E esse deveria ser o meu e o seu foco. A recompensa final. Em Hebreus, no capítulo 6, no verso 10, a Escritura diz, Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos. Em outras palavras, nada do que você está fazendo está passando desapercebido. Deus não é injusto para esquecer a dedicação, o trabalho, o serviço de vocês. E nós precisamos entender que só poder servir a Deus já seria uma grande expressão de gratidão pelo que Ele tem feito por nós. Mas a Bíblia está dizendo que ainda assim, em contrapartida, receberemos a recompensa. Se foi Deus quem nos estabeleceu no ministério para cuidar dos que são dele, nós precisamos entender que ao cumprir o que Ele nos pediu, Ele se torna o responsável pela recompensa. Em Atos 20, 28, o apóstolo Paulo diz aos presbíteros de Éfeso, numa reunião em Mileto, ele diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os constituiu como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Em outras palavras, vocês estão cuidando do povo de Deus, aqueles que Deus redimiu, vocês foram colocados pelo Espírito de Deus nessa função, então estão fazendo para ele. Em 1 Coríntios 12, 28, Paulo diz, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. Se nós tivermos esse entendimento de que foi Deus quem estabeleceu, será mais fácil entendermos que é Ele mesmo quem nos permite receber diretamente das mãos dele a resposta. Eu e você precisamos avaliar a nossa vida. Servir a Deus não é opcional. O trabalho nunca foi e nunca será opcional. Ele é parte da essência da doutrina cristã. E eu e você não precisamos estar com tudo em ordem, sem nenhum tipo de problema, para então nos dispormos a isso.
Que Deus nos ajude a entender e compreender a honra, o privilégio de servir e que a gente faça isso, mesmo com problemas. Porque muitas vezes, diante dos problemas, teremos não apenas o consolo divino para suportá-los, mas teremos um caminho para até mesmo ver a mudança deles. Isso também nos ajuda a tirar os olhos de nós mesmos, de sermos egoístas, de ficarmos apenas naquele lugar de lamentação, mas também nos permite, enquanto servimos os outros e vemos o que Deus faz pelos outros, lembrar o que Ele pode fazer por nós. Então, volto a repetir, não é apenas uma forma de ajudar os outros, acaba se tornando inevitavelmente, consequentemente, a maneira de você também se ajudar e se conectar com Deus. Então creia que ao obedecer a Deus, não há chance ou forma dessa história terminar de outra maneira. Com o sorriso dele, a gratidão dele, a recompensa dele e um potencial maior de intervenção dele nos seus próprios problemas. Deus te abençoe.